E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faz-se ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, queridos? Poder assentar. Muito obrigado. O capítulo 5 do registro de Lucas é conhecido por todos nós. Nós sabemos e já ouvimos inúmeras pregações nesse texto. Acredito que quando um texto está muito saturado de tanto ouvirmos leituras, pregações, hinos, composições, canções e tantas considerações a respeito de um texto, pensamos que as lições daquele texto, o que tínhamos de ouvir a respeito daquele texto já deu. Mas na verdade todo texto bíblico tem algo, sempre tem algo a mais para nos oferecer. O capítulo 5 do registro de Lucas mostra-nos o início de uma jornada de alguns pescadores, que segundo o texto, abriram mão do que estavam fazendo para atender o chamado de Jesus. Esse texto também é destacado porque esse não é o primeiro contato que Jesus tem com estes homens aqui. Se lermos alguns versículos anteriores, nós vamos perceber, por exemplo, que Jesus já havia ido à casa de Pedro para curar a sua sogra. Pedro já tinha um pré-conhecimento a respeito de quem era Jesus, do seu poder. E algo me leva a pensar o porquê de Pedro ter tomado esta decisão apenas após esta pesca. E eu gostaria de extrair desse texto algumas lições para as nossas vidas. A princípio, no versículo de número 1, nós temos Jesus cercado por uma grande multidão. As pessoas ouviram Jesus pregar e gostaram do sermão. Jesus se destacou naquele contexto devido à maneira com a qual comunicava a palavra de Deus. Diferente dos escribas, dos fariseus e dos doutores da lei, Jesus pregava com autoridade. Eu acredito que você já ouviu esta frase, que com conhecimento nós pregamos ao ouvido,
mas somente na autoridade do Espírito Santo nós pregamos aos corações dos homens. É pelo poder do Espírito que a palavra convence. É pelo poder do Espírito que aquilo que eu e você não podemos fazer, a palavra de Deus, ela faz. Em um período de silêncio profético, porque quem rompe o silêncio profético aqui é João Batista, e João, por sua vez, aponta para Cristo. Em um período em que não se levantavam profetas, alguém para comunicar a palavra de Deus, gerou uma grande expectativa no povo, ao ponto de, em alguns episódios, as pessoas dizerem: se levantou um grande profeta entre nós, se referindo a Jesus. A fama corre. Nos versículos anteriores, Cristo é perseguido por conta da fama. Tentaram matar o pregador, tentaram precipitá-lo. O texto diz que Jesus foge. No capítulo 5 ele está pregando de novo. Oh, glória a Deus, porque pelo menos é o que eu entendo a respeito daqueles que são perseguidos. Tem algumas pessoas, pastor Alexandre, que dizem assim: eu vou parar. E você pergunta por quê? É muita perseguição, é muita crítica, são muitos dedos apontados. Eu aprendo com Jesus que até mesmo se tentarem contra a nossa vida, por causa daquilo que pregamos, por causa daquilo que falamos, nós devemos nos retirar e procurar outro lugar, não para estacionar, mas para continuar pregando. Jesus fez isso. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, é que nós vamos ter o primeiro distanciamento social implantado por Jesus. Jesus escolhe um dos barcos. Você está inteirado do texto. Este barco era o de Pedro, que a Bíblia chama aqui de Simão. Ele se afasta da multidão que o apertava para ouvi-lo. Isso aqui é outro detalhe que me chama a atenção. Como é que você ouve alguém pregar apertando, oprimindo, tocando? Essa expressão aqui me levou a pensar sobre algo. Porque, irmãos, nós vivemos uma época estranha, principalmente no nosso meio. Algumas pessoas gostam de ser tocadas, abraçadas, ovacionadas. Algumas pessoas, se possível, permite que alguém lhe carregue no colo. Existem muitas pessoas em busca de toque, de contato. Jesus ensina-nos, em primeiro lugar, uma primeira lição, que ele prefere ser ouvido do que ser tocado. É por isso que ele se afasta. Eu não quero que vocês me toquem, eu quero que vocês me ouçam. Aí você poderia perguntar: pregador, mas por quê? Por conta da intenção da multidão. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 34 e 35, a Bíblia diz que uma grande multidão trazia enfermos até Jesus, e os enfermos imploravam para tocar pelo menos nas orlas das suas vestes, para receberem cura. Porque o toque, irmãos, tem um interesse. Lucas capítulo 8, a Bíblia diz que uma mulher que sofria há 12 anos com hemorragia, um fluxo de sangue contínuo, procurava Jesus para ouvir ele pregar, para ouvir o sermão, não para tocar. E ela dizia: se eu tão somente tocar. O que eu quero dizer é que existem algumas pessoas que estão preocupadas apenas com o toque. Porque no toque elas podem receber uma cura física. E as pessoas que tocam em Jesus estão preocupadas com vida longa na terra. Só que as pessoas que ouvem Jesus pregar estão preocupadas com a vida eterna.
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não é um corpo que tem uma alma. Você é uma alma que tem um corpo. Então nós temos que ter um equilíbrio. De que maneira equilíbrio, pregador? Ao tocarmos em Jesus, nós obtemos cura para o nosso corpo. Só que quando nós ouvimos a palavra de Jesus, nós obtemos cura para a nossa alma. O toque pode até salvar o corpo, mas somente a palavra tem o poder de salvar a alma do homem. Irmãos, muitas pessoas que tocaram em Jesus obtiveram o milagre que queriam, mas somente as pessoas que ouviram a pregação de Jesus tiveram fé suficiente para entrarem nas mansões celestiais, salvas para a glória de Deus. É por esse motivo que Jesus incita a multidão ao ouvi-lo. Mas em segundo lugar, Jesus improvisou um púlpito. Interessante, irmãos, que ele escolheu uma região específica. O lago de Genezaré, o mar de Tiberíades ou o mar da Galileia, é o mesmo lago, é o mesmo mar, só muda as regiões. Ele escolheu um lugar específico. Eu quero ir para o mar. Ele escolheu um púlpito específico. Eu quero um barco. E esse detalhe aqui me chamou bastante atenção. Porque um barco de pesca, nas mãos de Jesus, vira um púlpito para a pregação do Evangelho. Meus queridos irmãos, o barco vira um púlpito, mas todo púlpito é um barco. Jesus usou o barco para lançar uma rede diferente da que Pedro estava lavando. Ele lançou a rede do Evangelho. Hoje nós estamos em um tempo, e neste púlpito nós devemos fazer o que Jesus fez naquele barco. Porque assim como o barco é um púlpito, o púlpito se torna um barco. Tem pessoas aqui que precisam serem pescadas. E é daqui que lançamos a rede. É daqui que comunicamos a palavra de Deus. Nós devemos levar isso em consideração. Só que é impossível pregarmos sem fazermos uma análise contemporânea. É triste o que eu vou dizer, mas é verdade. Muitos púlpitos de muitas igrejas já deixaram de ser um barco de pesca há muito tempo. Avacalharam os púlpitos, de maneira que alguns se tornaram um balcão empresarial, de maneira que alguns crentes vão para algumas igrejas para aprenderem a prosperar. Eu não sou contra a prosperidade. Eu só estou dizendo que púlpito não é lugar para palestra empresarial. Púlpito é lugar para a pregação do Evangelho. A minha preocupação, irmão, se Jesus fizer você um empresário bem sucedido, não esqueça do pregador. Pede o meu número para o pastor Alexandre. Diz assim: eu vou abençoar aquele pregador, mas eu não posso ser infiel, injusto com você. O meu intuito nesta noite não é que você seja um empresário de sucesso. O meu intuito nessa noite é que você seja um crente melhor. É que você tenha uma vida transformada. Este é o papel do púlpito. É daqui que as vidas são transformadas, pela pregação do Evangelho.
Porque se você for um crente bem-sucedido, você obterá sucesso em todas as áreas da sua vida. Muitos púlpitos por aí viraram palanques políticos. E olha que eu sou bem definido com questão política. E olha que eu me expresso, porque nós ainda temos esta liberdade, politicamente falando. Só que eu nunca subi num púlpito para falar o nome do meu candidato. Eu nunca subi num púlpito para promover uma personalidade A ou uma personalidade B. Porque eu sei que os poderes são importantes. Eu sei que os políticos são importantes. Eles interferem nas questões sociais, nas questões econômicas, nas leis que regem o nosso país. Mas só Jesus interfere na vida do homem. Então, entre falar do político e entre falar de Jesus, eu irei falar de Jesus. Entre apresentar a personalidade A ou a personalidade B, eu irei apresentar a personalidade do Cristo que morreu na cruz, que desceu ao sepulcro, mas que ressuscitou, está vivo à destra de Deus, intercede por nós. O púlpito deve ser um barco de pesca, mas não um palco para a promoção humana. Eu fiquei triste, pastor, nesse período, porque os nossos pregadores no Brasil, praticamente todos, e olha aqui que eu quero e creio que tem crente com vocação política e que vão exercer funções essenciais no nosso país. Eu creio e tenho visto isso. Só que alguns dos nossos pregadores pensaram o seguinte: agora que eu tenho fama, agora que a igreja me promoveu, eu vou me candidatar para ser político. Ou é porque não tem agenda, ou é porque está precisando de dinheiro. Porque quem foi vocacionado para pregar o evangelho, prega o evangelho. Quem foi vocacionado para ser político, seja político. Mas nós temos que distinguir bem estas duas coisas. Não podemos usar o púlpito para nos promover. Está aqui o próximo popstar gospel, não. Existem pessoas que Deus dá fama, existem pessoas que Deus dá nome, mas existem outras pessoas que querem se promover a qualquer custo, que querem comprar oportunidade. O único que deve ser promovido no púlpito de uma igreja tem nome, é Jesus. Jesus. Mas em terceiro lugar, nós devemos entender que Jesus está tratando com um pescador frustrado. Jesus está lidando com alguém que trabalhou. Irmãos, imagine o seguinte: você passa o dia todo trabalhando, né? Vamos supor que você vai fazer uma diária e no final você não recebe. Você vai ficar triste. Imagine você trabalhar o mês todo e no final do mês o patrão falar assim para você: ó, pagamento só o mês que vem. Aí você vai dizer para o patrão: mas as contas desse mês não espera para o mês que vem, não. Pedro estava decepcionado. Pedro estava lavando as redes. Mas Jesus é tão misericordioso que escolheu o barco do camarada que estava ocupado, lavando as redes. Só que isso é lindo, porque na mente de Pedro, lavar as redes ali era o fim da pesca. Acabou a pescaria por aqui. Só que quando Jesus aparece ali, nós temos uma terceira e linda lição. Jesus mostra-nos que lavar as redes pode ser o fim de uma pesca, mas não é o fim da pescaria. Aí você pode dizer: que diferença há? A diferença é que pesca é o ato de pegar o peixe. Pescaria é o processo para o peixe ser pescado. Pedro está lavando as redes. Se fosse eu, irmão, eu me conheço, depois de uma noite frustrante, irmão, já estava procurando alguém para vender a rede.
Já estava procurando um OLX, um bazar, rede à venda. Se quiser comprar o barco, vendo também. Que eu não aguento mais noite frustrante de pesca. Só que Pedro demonstra fé. A noite foi frustrante, mas eu irei manter a rede limpa. Sabe o que significa dizer? Eu vou manter a rede limpa, porque outra oportunidade surgirá. Agora pense comigo. Jesus pegou o barco de Pedro emprestado, pregou a palavra. Já pensou se Pedro, com a decepção que teve aquela noite, deixasse a rede suja, fosse murmurar para os companheiros de pesca: rapaz, esse mar aqui não está com nada não, vamos mudar a região, vamos investir mais, vamos fazer outra coisa, porque eu não suporto mais não pescar. Não, mas Pedro está lavando a rede, e lavar a rede é o que eu posso fazer. Porque no momento em que Jesus falar assim para mim: terminei a pregação, agora eu vou conversar com você. No momento que Jesus se volta para Pedro e o orienta, no versículo de número 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: faz-se ao mar alto. Pedro está com a rede limpa para ouvir e obedecer a palavra de Jesus. Queridos, eu tenho um conselho para você: mantenha sua rede limpa. Tem gente que pode dizer assim: pregador, eu prego também, estou pregando, não vejo uma alma. Pregador, eu sou pentecostal, creio no batismo no Espírito Santo, mas às vezes a gente ora e Jesus não batiza. A gente evangeliza e as almas não vêm. Lave a rede, continue pronto, porque mais cedo ou mais tarde Jesus vai dar a instrução que você precisa para as coisas acontecerem. Vai para o mar. E aí eu tenho uma segunda análise disso aqui. Existem pessoas que por pura irresponsabilidade mantêm a rede suja. E a rede suja tem um grande problema, porque ao invés dela pegar o peixe, ela machuca o peixe. A rede suja espanta o peixe. É por isso que tem muita gente por aí também, nessa segunda perspectiva, que está indo pescar, está lançando a rede, mas está com a rede suja. Aí a pessoa ouve o dito tal, o dito cujo pregar, e diz assim: ora, mas ele está pregando, só que não vive o que prega. Rede suja. Ora, ele está expressando algo no púlpito, mas o comportamento fora é contrário. Rede suja. É por isso que tem muita gente machucada. É por isso que tem muita gente dizendo assim: não, irmãos, assustadoramente, o maior número de segmento evangélico que cresce no Brasil é o número dos desigrejados. Eu não estou aqui para defender nenhum deles, porque congregar é bíblico. Nós precisamos de pastor, nós precisamos de uma igreja, nós temos que estar debaixo da orientação de alguém. Só que muitas dessas pessoas estão frustradas porque alguém com a rede suja os machucou. Pregador com rede suja sobe no púlpito para desabafar. Pastor com rede suja sobe no púlpito para extorquir a igreja. E as pessoas vão saindo, vão indo embora. Rede suja. Se você está machucando alguém, se você está interferindo no progresso de alguém, cuidado. Veja como está a sua rede. Nós precisamos lavar as nossas redes, para que a pescaria seja feita com perfeição. Lançarmos a rede limpa trarão resultados extraordinários. Pedro estava com a rede limpa. A oportunidade veio
Pedro estava pronto. Ouviu a palavra de Jesus, foi o suficiente para a fé germinar em seu coração. Mas em quarto lugar, nós temos outra lição aqui interessante. O texto bíblico diz que Pedro foi, e é interessante demais porque Pedro sabia muito bem como funcionava a questão do mar, da pesca. Se você ler João capítulo 21, quando Pedro, decepcionado com o que ele fez, porque Jesus nunca decepcionou Pedro, foi Pedro que se autodecepcionou. A Bíblia diz que ele voltou a pescar. E quando Jesus aparece às margens ali, o que acontece aqui vai acontecer de novo. Jesus vai resgatar Pedro, vai resgatar os discípulos que com ele estavam. A Bíblia diz que eles estavam próximo à margem do mar. Sabe por que eles estavam próximo à margem do mar? Porque durante a noite os cardumes se aproximam da praia para se alimentarem. Então Pedro era muito bom de fazer pescaria nas regiões que ele conhecia. Só que Jesus vai ensinar uma nova técnica para Pedro. Se durante a noite os peixes comem aqui as margens do lago, durante o dia eles estão em águas mais profundas. E aí Pedro sobe, lança as redes, e o texto bíblico diz que eram muitos peixes. Aí vem em quarto lugar, a quarta lição. Versículo de número 6 e o versículo de número 7. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de maneira que se lhes rompiam as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Esse detalhe aqui me chama a atenção, porque quem está decepcionado mesmo aqui é Pedro. O destaque nesse texto aqui é ele. E agora Pedro está obtendo êxito. Muito peixe, uma pesca boa, significativa. Só que Pedro, Jesus não mandou. Jesus não orientou sobre isso. Foi uma decisão dele. Chamar outros barcos para o ajudar. Isso aqui tem que nos ensinar algo. Isso aqui tem que gritar aos nossos corações, como gritou no coração de Pedro. Sabe o que podemos aprender aqui? Olhe para mim. Sabe o que podemos aprender aqui? É que quanto mais barcos tivermos, mais peixes teremos. Quanto mais barco tivermos, mais peixes iremos conseguir carregar. Sabe qual é o problema? É que muita gente já encheu o barco dele, mas não quer que o vizinho encha. A gente estava subindo aqui na avenida, aí a Ellen falou assim pra gente: tem muita igreja, né? Ela falou assim: tem muita igreja nessa avenida. E eu fiquei pensando na mensagem. Eu fiquei pensando o seguinte: é porque ali na igreja que nós vamos, aqui na minha mente, tem um barco cheio. Aqui do lado tem outro barco cheio. Mais acima provavelmente tenha outro barco, e vai se enchendo. Tem muita gente. Hoje nós vivemos, irmãos, na época da treta, não é? Na época da treta. Graças a Deus, na cidade que eu moro, existia isso, mas foi quebrado agora. Meu pastor presidente não tinha contato com os pastores das outras igrejas. A nossa igreja é a maior igreja na cidade. Não tínhamos aquela pompa da nossa igreja ser a maior, ter o maior. Nós não precisamos de ninguém, caiu por terra. Isso acabou. Porque nós devemos entender o seguinte: que quanto mais barcos nós tivermos, mais peixes conseguiremos colocar dentro deles. E deixa eu lhe dizer uma coisa aqui: nunca haverão muitos barcos. Pode abrir igreja,
pode trazer pregadores sérios, pode lotar aqui, lotar acolá, sempre terão almas precisando de libertação. Existem pessoas clamando, existem pessoas esperando alguém lançar a rede. Nós precisamos de mais barcos, queridos irmãos, que se abram mais igrejas, que surjam novos ministérios, comprometidos com a palavra, com a pregação do Evangelho, que estes barcos sejam cheios para a glória de Deus. O mar é profundo, muitas são as almas, só que está faltando pescadores, mas eu creio nesta noite, que Jesus está levantando você no seu bairro, está levantando você onde você mora. Você será um pescador de almas. Vamos encher o barco. Vamos encher o barco. Ele compartilha a bênção, ele chama mais alguém. Mas em quinto lugar, outra coisa que me chama a atenção, e eu já estou concluindo, é que Jesus mudou o curso da pesca. Aí você poderia perguntar: pregador, por que Jesus mudou o rumo da pesca? Aí o crente inteligente vai dizer assim: para dar mais peixe, ele tem dinheiro para pagar as contas, para ele sustentar a sua família. Tudo isso é muito bom, tudo isso é verdade. Só que Jesus mudou o curso da pesca para mudar o coração dos pescadores. Eu vou repetir para ver se você melhora o glória aí, irmão. Jesus muda o rumo da pesca para mudar o coração dos pescadores. Veja comigo, versículo de número 9. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam. O interesse de Pedro é o peixe. O interesse de Jesus é o pescador. Oh, glória a Deus. Versículo 8, versículo 9, versículo 10 e versículo 11. Não somente Pedro, mas os seus companheiros tiveram temor, seguiram Jesus. Só que eu gostaria de destacar aqui o verso 8. A reação de Pedro: ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Esse é o sentimento que eu tenho que ter. Este é o sentimento que você deve ter. Deus te usa, Deus me usa, Deus usa muitas pessoas aqui, mas todos nós devemos ter o mesmo sentimento. Meus queridos irmãos, a graça que nos salva é a mesma graça que nos constrange. Quando Jesus se aproxima de nós, o seu poder revela a nossa fraqueza. Quando Jesus se aproxima de nós, a sua bondade revela a nossa maldade. Quando Jesus se aproxima de nós, a sua santidade revela a nossa pecaminosidade. Mas louvado seja Deus, que mesmo com todas as falhas de Pedro, Jesus está dentro do barco dele, mudando a vida dele. E ele decidiu vir aqui hoje para mudar a sua vida, para libertar a sua alma, para trazer a transformação que você precisa. Não temas, foi a palavra de Jesus. Não temas. Oh, glória a Deus. Eu vou concluir agora. Pedro ficou muito feliz com o resultado da pesca.
ele pegou o peixe que tanto queria. Só que talvez, se um dia, ou melhor, se um dia não, um dia, quando nós adentrarmos as mansões celestiais, eu não sei você, mas eu queria conversar um pouquinho com essas pessoas, né? O céu vai ser bom demais. Diga glória a Deus, irmão. O céu vai ser bom. Eu queria chegar para Pedro e perguntar mais ou menos assim: Pedro, naquele dia lá, o que alegrou mais teu coração? Foi você ter pego o peixe? E sem sombra de dúvidas, mesmo assim, mesmo sabendo a resposta, eu vou perguntar. Porque crente é assim, né? Crente é terrível, irmão. Crente já sabe a resposta, mas ele pergunta. Eu vou perguntar assim para Pedro. Eu tenho certeza que ele vai dizer: o meu coração ficou muito alegre de ter pescado muito peixe. Só que a minha maior alegria foi ter a minha alma pescada pelo dono dos peixes. Oh, glória a Deus. Querido, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Meu desejo é que você tenha tudo que o seu coração almeja. Só que eu quero reiterar que a sua maior alegria deve ser o fato de Jesus ter atraído você, de Jesus ter libertado você, de Jesus ter resgatado você. A maior alegria do crente não é andar de carro zero. A maior alegria do crente deve ser ele entender que se a trombeta tocar hoje, antes do culto terminar, você entrará nas mansões celestiais, porque o anzol de Jesus fisgou a sua alma. Oh, glória a Deus. Hoje eu postei uma frase no meu Instagram enquanto estava lendo esse texto. Pedro teve a sua alma pescada e virou pescador de homens, pescador de almas. E eu postei a seguinte frase: só pode pescar homens para Jesus quem já foi pescado por Ele. Só pode libertar a alma dos outros quem teve a sua alma liberta por Cristo. Só pode introduzir pessoas no reino de Deus quem já foi introduzido por Ele no seu reino. Só pode gerar filhos para Deus aqueles que foram gerados por Ele. Nesta noite Jesus nos trouxe aqui para nos alertar sobre esta verdade. Você vai ganhar muitas almas, mas primeiro você tem que entender que a sua alma precisa ser ganha, que a sua alma precisa ser liberta. Depois deste encontro, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma.